Louvo a Deus pelo dinamismo dos irmãos na evangelização, mas também nós temos culto de doutrina, temos escola bíblica dominical, temos ensino da palavra de Deus e temos também, irmãos, culto de oração. Parece que é o culto menos frequentado, é culto de oração. Parece que o povo está com tanta preguiça de orar. Mas vamos orar, vamos buscar a Deus, irmãos. Nós temos culto de oração, temos ciclo de oração, temos culto matutino, não é? E eu ainda vou mais além desses trabalhos, não é? Não esqueça de fazer seu culto doméstico, em casa, com a sua família. Olha, irmãos, nós estamos vivendo num mundo, irmãos, em desarmonia, sabe? E a família cristã precisa estar unida. É feliz o lar onde Jesus está presente. Os pais, os filhos reunidos, louvando, os pais orientando seus filhos na estrada da vida, como eles devem se conduzir, para não deixarem que eles se enveredem por outros caminhos aí. Eu sei, irmão, de uma coisa, é que o livre-arbítrio, a livre escolha, leva muitas pessoas à desgraça, aos fracassos, às derrotas. Por isso nós temos um mandamento, ouçam-me aqui, temos um mandamento, irmãos, e este deve ser bem observado pelos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Filho desobediente ao pai e à mãe, que não honra pai nem mãe e tantas coisas, irmãos, se ele tinha de caminhar 10.000 quilômetros, ele pode ir até 2, mas não chega nem ao terceiro, sabe? É perigoso isso. A gente precisa ensinar os filhos, mostrar o caminho que deve seguir. E bem-aventurado, feliz o filho que segue os conselhos de seus pais, que seguem o ensino, a doutrina de seus pais. Isto é muito importante. Eu digo para os irmãos porque, enquanto criança na igreja, eu aprendi muito na igreja, mas aprendi muito com a minha mãe, que passou a estar ao Senhor aos 49 anos, muito jovem ainda, mas deixou impresso no meu caráter as qualidades de um verdadeiro cristão. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Isso é algo maravilhoso para nós, irmãos. Queridos, nós temos lido uma passagem bíblica bem conhecida daqueles que amam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, quer os homens queiram, quer não queiram, ela é, para nós, a inerrante, infalível, imutável e inspirada palavra de Deus. Glória a Jesus. Você quer ouvir Deus falar para você? Abra a Bíblia. É Deus falando para nós. Louvado seja Deus. E aqui nós temos lido o profeta Malaquias, foi o último profeta do Antigo Testamento, e Deus levantou este homem com uma mensagem confrontadora para aqueles que tinham regressado do cativeiro babilônico.
Quando o rei Ciro assinou o decreto para o povo regressar, irmãos, veio Zorobabel como governador, sumo sacerdote Josué, e veio aquele povo feliz voltando para a sua cidade, Jerusalém, para o seu país, Judá. Enfim, uma alegria muito grande o retorno daquele povo, sabe? Tanto é que nós lemos no Salmo 126, irmãos, e aqui está a expressão do salmista dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parecia um sonho. Sabe por quê? Porque seus vizinhos, os países vizinhos ali, de Moabe, Amon, os filisteus, todo aquele povo que dizia o seguinte: eles nunca mais vão voltar, eles nunca mais voltarão para esta terra. Mas Deus é fiel no que diz e cumpre com a sua palavra. Deus disse através do profeta Jeremias que o cativeiro havia de durar 70 anos. E quando Daniel foi levado bem jovem ainda, estava lá no palácio, ele entendeu que os 70 anos eram chegados, ele orou ao Senhor, aleluia, e o Império Babilônico caiu, o Medo-Persa assumiu no ano 537, 538 a.C., e Ciro, irmãos, conforme Deus já havia falado pelo profeta Isaías, chamando Ciro até de meu pastor, porque ele faria aquilo que eu me agrado, que eu determinei. Decretou que o povo devia voltar. Deus se manifestou a Ciro, e eu digo para vocês, irmãos, ninguém se admire, nós vamos ter muita surpresa quando nós chegarmos no céu. Vamos ter muita surpresa, sabe? Eu sei lá se aquele faraó do tempo de José, que ele foi governador, se ele, pelo exemplo de José, a vida de José, ele não se converteu a Deus. Então Ciro, irmãos, decretou e o povo de volta. Então o povo feliz, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Eu vou cantando, louvando a Deus. Deus nos levou para o cativeiro, nós sofremos, nossos filhos nasceram lá, mas agora a alegria no retorno para o nosso lar, para a nossa pátria. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então se dizia entre as nações, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os filisteus, né? Se dizia entre as nações, ali por perto, talvez até o norte, a Síria, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas. Aí eles respondem de cá, versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O povo voltou alegre, feliz, louvado seja Deus, aleluia. Enfrentaram a tristeza do cativeiro. Foi um momento, irmãos, vocês imaginem, aquelas famílias sendo levadas cativas, os pais, os filhos, enfim, não foi fácil deixar sua casa, sua cidade, sua terra, seu país e ir para a Babilônia.
Mas Deus nunca desamparou o seu povo. O povo estava pagando um preço muito alto por causa do seu pecado. O povo havia se esquecido de Deus. Deus levantou o profeta Jeremias e ele trouxe a mensagem para o povo, para que o povo se arrependesse. Mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Tanto é que Deus disse: Jeremias, basta, não ore mais por este povo. Eu vou trazer juízo a este povo. E o povo estava, irmão, dizendo assim: não, isso é um falso profeta. Isso é um falso profeta. Aqui é Jerusalém. Aqui está o templo do Senhor. O templo do Senhor está aqui. Deus não vai fazer isso. Irmãos, de nada adianta ter uma Bíblia na mão, vir para um culto, dizer que é evangélico ou que é crente, seja como for, se não viver a palavra de Deus. Nós estudamos agora Sermão do Monte. Jesus disse: olha, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu comparo a um homem doido que edificou a sua casa sobre areia. Quem tem a Bíblia, irmão, quem vem para o culto, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, não vive, está edificando a sua casa sobre a areia. Daí a pouco vem as intempéries do tempo, vem chuva, vem tempestades aí, rio. E Jesus Cristo disse: e foi grande a sua queda. Agora quem ouve e pratica é como um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Aleluia. A rocha, seguro. O povo de Israel estava ouvindo a palavra de Deus, mas entrar no ouvido e saía no outro. Não adianta, meus amados irmãos, dizer que é crente, que tem o cartão de membro, me congrego, vou ao culto, tenho a Bíblia, mas se não vive a palavra de Deus, nada disto adianta. Muitos vão até chegar naquele dia e dizer: mas Senhor, eu fui para o culto, todo domingo eu estava lá, eu comprei uma Bíblia lá na livraria, eu li a Bíblia, expulsei demônios e fiz tantos milagres aí. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Olha o verbo no presente: vós que praticais, não é que praticastes não, porque se Deus fosse buscar o nosso passado, ninguém estaria aqui não. Se Deus fosse levar em conta o nosso passado, irmãos, quem escaparia? Ninguém. Mas seja Deus louvado que se lembrou de mim, de você, nos arrancou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Aleluia. Glórias a Jesus. Nunca queira se parecer com o mundo. Nunca queira se parecer com o mundo. Aleluia. Leia a palavra, venha para a escola dominical, cuide de doutrina, aplique a palavra à sua vida. Porque às vezes tem gente que lê a Bíblia só para a vida dos outros. Não é verdade? Só para os outros. Gosta de dizer: olha, faça isso, Deus está mandando. Olha. Aí quando você coloca o holofote acima da pessoa, ou a lupa, né? Quando coloca a lupa assim, diz tanto aos outros que Deus está falando, que Deus está falando aqui, mas olha, muito cuidado com isso, irmãos. Os fariseus eram assim também, sabe? Por isso Jesus diz: vocês, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, por fora está muito bonito, mas por dentro tem podridão.
Irmão, graças a Deus que o crente fiel, o crente que teme a Deus, o crente liberto, transformado, ele anda de fronte erguida, de rosto descoberto. Aleluia! É como um luzeiro que brilha do firmamento. Aleluia! Aonde ele chega, por onde ele passa, glórias a Jesus. Ele irradia essa luz gloriosa que é Cristo em sua vida. Aleluia. Então o povo, irmãos, foi para o cativeiro 70 anos. Veio a primeira leva, o povo chegou e até para reconstruir o templo em Jerusalém, que o templo tinha sido destruído. O povo confiava, irmãos, mais no templo do que no Deus do templo. Isso é um perigo até, sabe? Eu digo para vocês, esta casa foi construída, nós temos muitos templos consagrados para o serviço do Senhor, mas de nenhum sentido, nenhum valor tem esta casa para Deus se tornar isso aqui um clube de dança. Porque hoje tem dança evangélica por aí, que é uma coisa demais. Tem baião, tem funk, tem João da Roça, quadrilha, tem tudo por aí, faz tudo aí. Não. Mas eu digo para vocês, pode chamar de quadrada, pode chamar de 12, mas a Assembleia de Deus continua como é. Aleluia, dentro deste modelo que Deus tem nos dado. Aleluia, glórias a Jesus. Então o povo volta feliz, contente, louvando e engrandecendo a Deus. Vem a segunda leva, tempo de Esdras, o escriba, homem versado na lei. Depois vem Neemias. Mas sabe, irmãos, o povo devia se voltar para Deus com alegria, mas o povo não quis obedecer à palavra de Deus. E nós vamos encontrar aqui o profeta Malaquias. Deus levantou mais ou menos no ano 445, 450 a.C. Ele trouxe a mensagem para o povo. O povo dizia: Deus lá nos ama. E Deus, na verdade, irmãos, usou o profeta para confrontar o povo. Confrontar o povo. Aí diz o Senhor: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em quê? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Escolhi a Jacó. E vocês são descendentes dele. Como é que vocês estão reclamando aí? Eu pergunto, nós fomos alcançados pela salvação em Jesus? Temos de reclamar o que de Deus? Reclamar de quê? De nada. Tenho de que reclamar de Deus. Eu estava lá num poço de lama, no pecado. Deus me tirou de lá, firmou os meus passos sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Eu só tenho que glorificar, de honrar a Ele. Mas sabe o que acontece? É que o povo, irmãos, estava fazendo um culto que nem agradava a Deus. Você sabe que tem culto que Deus não está presente? É culto, mas não é a Deus. Às vezes é a personalidade, sabe? É o artista gospel, está aí presente. Verdade. Hoje, irmão, o culto hoje. Olha, hoje vai estar o cantor ciclano de tal, vai estar o pregador tal. Então assim eu vou. Olha, não seja o motivo de vir para a igreja. O motivo de você vir para o templo do Senhor é para buscar a face dEle. Por causa dEle. Não há nada maior do que Ele aqui. Aleluia. Não há nada, ninguém maior do que Ele aqui. Se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Aleluia.
E o povo começou, irmãos, a prestar um culto a Deus nos sacrifícios que não agradavam ao Senhor, e Deus não se fazia presente ali, porque o povo estava, irmãos, em completo pecado, desânimo, dizendo que a mesa do Senhor era impura, leva até animais, irmão, coxo, enfermo, cego, para oferecer em sacrifício ao Senhor, quando devia oferecer o melhor do rebanho, porque Deus quer que nós ofereçamos a Ele o que é de melhor. Glórias a Jesus. O que é de melhor? As primícias. Eu vou levar para Ele, é para o meu Deus. Aleluia. Dá o primeiro lugar a Ele na vida. Louvado seja Deus. Eu pergunto, você é crente? E quando você se levanta pela manhã, com quem primeiro você fala? Com Ele. Dobra os seus joelhos, lá no pé da sua rede, da sua cama, seja onde for. Jesus, eu te agradeço, porque estou vivo, estou salvo. Glórias a Jesus. Mas o povo aqui, irmãos, inclusive os sacerdotes, irmãos, estavam prestando um culto a Deus que Deus não estava se agradando. E Deus disse até: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não estou recebendo esse sacrifício de cordeiro, novilho, bicho cego, manco, coxo. Ainda diziam mais: não faz mal, não faz mal. Você já viu hoje também, em nosso meio, quando a gente fala doutrina, a pessoa diz: ah, tem nada a ver. Pois esse povo aqui dizia: não faz mal. Quer dizer, não tinha nada a ver. Deus recebe. É coxo, é enfermo, é manco, está doente, Deus vai receber. Deus disse: recebo não. Recebo não. Vocês façam um teste. Vocês apresentem ao governador de vocês e veja se ele aceita. Ele não aceita. E eu vou aceitar uma oferta desprezível dessa? Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Irmãos, primeiramente, nós devemos nos oferecer a Deus em sacrifício santo e agradável a Ele. Aleluia. Olhe, Deus olha primeiro para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Porque não adianta eu enfiar a mão no bolso, tirar minha carteira e disse assim: não, como é a oferta? Esses R$2, esses R$10, esses R$20, esses R$100 está aqui na minha bolsa, amassadozinho, já está até sujo, eu vou botar na salva. Não, eu vou dar R$20, eu vou dar R$50, porque o irmão está aqui ao meu lado, eu quero que ele veja que eu estou dando uma oferta. Irmãos, Deus olha primeiro para o coração do ofertante. Isso não aconteceu com Caim e Abel? Aconteceu. Abel pegou o melhor do rebanho, irmãos, de coração, mas Caim foi diferente, totalmente diferente. Devemos fazer para ele o que é de melhor, mas o povo estava aí nessa situação, não é? Por isso o Senhor diz aqui, olha, veja só, o Senhor diz: se não me ouvirdes e não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome. Isso foi Deus falando para o povo que havia voltado do cativeiro: se vocês não derem honra ao meu nome, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha o que Deus está dizendo. Você não quer entrar pelo caminho, não? Você não quer seguir a minha lei, os meus mandamentos? Se eu tenho abençoado vocês, a melhor terra do mundo eu tenho dado a vocês. Terra que emana
leite e mel, terra boa, produtiva, aleluia, que eles iam extrair, irmãos, até das rochas, o puro mel, os cereais, trigo, cevada, enfim, uma terra produtiva. Mas o povo, irmãos, aí Deus disse: se vocês não derem ouvidos à minha voz, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tendo amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Aí tem algo aqui bem importante, irmãos, que Deus diz o seguinte: além do pecado, do culto mal prestado a Deus, que Deus não recebia, muita gente que pensa, chega na igreja, vai conversar. Outros ficam lá no banco, com o celular para lá e para cá. E o pregador pregando, o conjunto cantando, e ele lá, olhando que mensagem do celular chegou, do WhatsApp. Que é que, sabe? E eu pergunto: e que culto é esse? Encontrei uma irmã, como foi o congresso? Pastor, olha, ontem foi uma explosão. Olha, foi um Pentecoste ontem. Olha, toda a igreja. Eu digo: e o que foi a pregação? Pastor, sabe o que eu esqueci? Que culto é esse? Como se não bastasse, irmãos, os sacerdotes estavam até se divorciando de suas mulheres. Imaginem. Que Deus diz na sua palavra: ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque eu, o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio. Tem muita gente hoje no nosso irmão, que tem de crente hoje divorciado por aí, por tudo quer deixar a mulher, sabe? E tem uma coisa, ainda quer ser mais consagrado, a diácono, a presbítero, a pastor. Não seja desleal para com a mulher da tua mocidade, diz o Senhor. Você casou-se com ela na sua mocidade, toda bonitinha, lá no altar, fez exatamente os votos conjugais, tudo direitinho. Hoje já está de cabelo branco, mas vá para o espelho e olhe seu rosto também. Irmãos, ser crente é viver diferente. Aleluia. E ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Louvado seja Deus. Aí entra aqui o capítulo 3, meus irmãos, povo questionando com Deus. Nem o dízimo, nem as ofertas o povo estava trazendo mais, porque o dízimo e as ofertas, irmãos, eram para os levitas, para o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas que cuidavam da casa do Senhor. Mas o povo, aí o que é que Deus diz, irmãos? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Até nisto. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém da maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Essa situação do povo, tão distante, tão longe. Mas agora o Senhor leva o profeta Malaquias a falar de dias vindouros, de dias futuros. Aleluia! Então aqueles que temem ao Senhor, agora aqui se dirige àqueles que temem a Deus. Quem teme a Deus, irmãos, é fiel a Ele em todas as dimensões da sua vida. É fiel a Deus, é fiel à sua esposa, é fiel à sua família,
É fiel ao seu patrão, aos seus colegas de trabalho. É fiel aonde chega. Então o Senhor diz: então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Olha aí. Quem é fiel, quem teme ao Senhor, que clama, Ele ouve. Deixe-me dizer, quem ora e está em pecado, até a sua oração é abominável a Deus. Pastor, quer dizer que eu estou em pecado e minha oração é abominação a Deus? É. Para que Deus ouça a sua oração, abandone o pecado. Aí você vai experimentar uma nova vida, um tempo de refrigério para a sua vida, de bênção para a sua vida. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. É isto mesmo, irmãos. O Senhor atenta e ouve, e há os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do meu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim em particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Deus está falando aqui dele como Senhor e o filho, seu servo, que ouve a sua palavra e conserva firme no seu coração e obedece também. Aleluia! Não é por ser da descendência de Abraão que vai para o céu, não. Não é porque é filho de crente, eu nasci de pais evangélicos na igreja, cresci aqui e vou para o céu. Não, Jesus Cristo disse, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, nem pode entrar e nem pode ver o reino dos céus. Tem que nascer de novo. E diz o Senhor, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Tem diferença? Tem. E como tem? Aleluia! Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glórias a Deus. Meus irmãos, o crente que teme ao Senhor, o crente que serve a Deus, ele vive aqui neste mundo que parece um extraterrestre. É diferente. Passou-se o mês de junho, as chamadas festas juninas, pais evangélicos deixando seus filhos aí nas quadrilhas, deixando seus filhos aí à vontade nas escolas, tudo pintado, chapéu de palha na cabeça e tantas coisas. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mostra o caminho a ser seguido. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tenho um neto de 6 anos. Ele chegou para a mãe e disse: mamãe, eu não vou para a escola hoje não. Meu filho, por quê? Não, porque vai haver uma coisa lá que papai do céu não gosta. Aí minha filha telefona para lá. O que é que vai haver? Aí disse: a gente está fazendo aqui uma dançazinha, um negócio aqui. Ela disse: meu filho, você tem razão. Tem razão. 6 anos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Meus irmãos, o crente neste mundo, aleluia, como luz, como sal da terra, como estudamos, faz toda a diferença. Glórias a Jesus. O povo que havia voltado dizia: não, é inútil servir a Deus. Nós estamos vendo aí os ímpios prosperando, estamos vendo aí que nada lhe acontece, então é inútil servir a Deus. Aí Deus está dizendo: é não, eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu sei quem é quem, eu sei quem me teme, quem me serve, quem me obedece, quem anda de conformidade com a minha palavra. Eu sei, eu conheço. Aleluia.
Glórias a Deus! Nada melhor para um crente, nada melhor para um cristão do que andar com a sua consciência em paz diante de Deus, diante dos homens, diante dos obreiros, diante da sociedade. E aí está toda a diferença, diz o Senhor. Aleluia! Porque aquele dia vem ardendo em forno todos os soberbos, orgulhosos, e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não restará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, mas para vós que temeis o meu nome, que ouve a minha voz, que observa os meus mandamentos, que pratica a minha palavra, nascerá o sol da justiça. Aleluia! É para o povo que faz a diferença. Meus irmãos, se ali estava a descendência biológica de Abraão, aqui está a descendência espiritual. Temos Abraão como nosso pai da fé. Aleluia! É o Israel de Deus, a igreja, conforme Paulo escreve aos Romanos. Deus olha, aleluia, para nós, povo escolhido. Mas é um gentil. Não, eu fui gentil, agora eu estou na família. Aleluia. Alguém pensa, não, judeu é aquele que nasceu lá, ou que é da descendência biológica, quem foi circuncidado, quem guarda o sábado, quem guarda o dia de festa, outras coisas. Irmãos, isso é mera cerimônia para o judaísmo, para os servos do Senhor, para a igreja. E sabe onde ela foi inaugurada? No dia de Pentecostes. Aleluia. Eu fico pensando assim, Paulo diz que quando ele foi assunto aos céus, ele foi visto por mais de 500 irmãos. E eu pergunto, por que só quase 120 estavam lá em Jerusalém? Sabe o que é? Aqueles receberam o batismo com o Espírito Santo, ficaram como tochas acesas. Toda a cidade se movimentou, porque havia judeu ali, irmãos, de toda parte do mundo. Correram para lá, chegaram lá e disseram, não, são uns galileus, esse povo está embriagado, 9 horas do dia. E Pedro diz, ei, não, espera aí, não é o que vocês estão pensando, não. Isso aqui se cumpre o que disse o Senhor através do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E quando a igreja em Jerusalém pensava que era somente para os judeus cristãos, aleluia, lá na casa de Cornélio, Pedro estava pregando, não terminou nem a pregação, nem fez o apelo, o Espírito Santo caiu sobre eles. E hoje está aí a igreja viva. A igreja de Jesus Cristo é por natureza uma igreja pentecostal, viva, atuante, de testemunho. E Paulo diz que nós somos, aleluia, colunas, firmeza da verdade, luz que resplandece, sal que preserva e dá sabor. E esta igreja é este povo que não cansa em clamar e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. E aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É a diferença, aleluia, que diz o Senhor na sua palavra. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor Deus e o que não o serve.
Ou você está num polo ou está no outro. Não tem meio termo, não. Ou está salvo ou está perdido. Isso parece ser muito duro, mas esta é uma realidade. Do outro lado da vida não tem céu, inferno e purgatório. Não. Do outro lado da vida só tem céu e inferno. Ou o homem vai para o céu ou vai para o inferno. E sabe, Jesus é a porta. E a porta é estreita. E o caminho é apertado. Aí dá acesso à vida eterna com Deus. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas você agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Porque um dia eu deixei meu fardo de pecado. Deixei. Foi uma renúncia do eu, da minha vida pecaminosa, para entrar nessa porta estreita e andar nesse caminho apertado. Mas eu estou feliz, porque eu sei que o fim deste caminho é o céu de glória, é o céu de descanso eterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos, que esta palavra fique no nosso coração, impressa em nosso coração, e a palavra de Deus no coração leva o crente a vivê-la todos os dias. Por isso diz o salmista: guardei a tua palavra aonde? Aonde? Para quê? Vamos ficar em pé. Vocês são sabidos mesmo, vocês sabem.